Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus. Queria que você fechasse seu olho, vamos orar. Senhor, quando nós cantamos aqui, Senhor, nós queremos abrir nosso coração, Senhor, para que entre o Rei da Glória, para que fale o Rei da Glória, para que nos toque o Rei da Glória. Ô Senhor, nós queremos estar abertos, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos espirituais abertos, para que o Senhor tem para falar e fazer nessa noite, na nossa vida. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos estudado lá na nossa pequena família, e um dos temas lá, um dos dias, nós falamos sobre poços. Poços, não é de Caldas, não. Poços, desentulhando os poços de Isaac. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 26, ou acompanhasse aí pelo PowerPoint. Se você abrir sua Bíblia, não vai sair do 26 aí, é o que a gente vai falar hoje. Diz assim: apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem em ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei esta terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Isaac, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, lá no 21, 5 e 6, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Isaac. Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. O nome de Isaac quer dizer riso, aquele que ri, aquele que sorri, filho da alegria. Isaac era um homem manso, é um homem que conseguiu ali captar a mensagem de Abraão e passar para os seus filhos, Jacó e Esaú. Talvez, não sei se vocês já leram isso, mas ele já tinha 40 anos, não tinha namorada ainda, e o pai dele falou: opa, esse cara aqui 40 anos em casa, é uma coisa estranha, vou dar um jeitinho. Mandou os servos dele arrumarem uma namorada para Isaac. Talvez muitos pais gostariam de fazer isso para os seus filhos hoje, né? Deixa eu arrumar aqui, ver quem que serve, quem que não serve. Rebeca era sobrinha de Abraão, e eles se casaram, mas ela era estéril. E em Gênesis 25, 21, diz assim: ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Isaac conseguiu ser cristão, ou amar a Deus, e conseguiu transmitir isso para os seus filhos. Muitos oram aí, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isaac estava no meio ali das coisas, tinha sido filho de Abraão, mas também pai. Talvez você esteja no meio aí, talvez seus pais não sejam cristãos, talvez você seja o Abraão da sua casa, o primeiro, aquele que se converteu, e aquele que tem uma missão de ensinar seu filho, ensinar seus netos. Meu pai, quando se converteu, conseguiu fazer isso. Eu e meus irmãos somos cristãos. Passou para o meu filho, para minha sobrinha agora. Então, assim, eu estou no meio do caminho. Eu estou ali, meu pai era o Abraão, eu sou Isaac. Essa é uma geração. Apesar disso aí,
apesar de inculcar a palavra de Deus, cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Se você é casado, você não pode ter a experiência com Deus pela sua esposa ou pelo seu filho. Ou se você é mãe, quantas mães gostariam de ter uma experiência com Deus pelos filhos? Ou fazer com que eles tivessem uma experiência? Mas essa experiência ela é espiritual. E é individual. Ou seja, você tem que ter a sua. Ah, mas meu pai era... Você já ouviu aquela história de que Deus não tem netos? Deus não tem neto. Deus tem filho. Então você tem que ser filho. Você tem que reconhecer a Deus. Existem, o Brandão falou aí um pouquinho da sua história. Alguns têm ouvem uma mentira do diabo e dizem assim, você tem que experimentar a sua vida. Você cresceu na igreja, mas você não sabe como é que é lá fora, como é que você sabe se é bom ou se é ruim. Eu cresci na igreja. Poderia colocar a mão na tomada para ver se ela realmente dá choque. Poderia ter a minha experiência, mas eu tive a minha experiência com Deus. Eu não preciso ir para o mundo para saber que o mundo é ruim. Eu não preciso colocar a mão na tomada para saber que ela dá choque. Eu não preciso cheirar cocaína para saber que aquilo causa dependência. São escolhas que cada um tem que fazer. Se você vem aqui porque seu pai te traz, uma hora você tem que ter a sua experiência. Talvez você venha porque sua esposa te cutuca, porque seu marido te pressiona. Você vai ter que ter a sua experiência. E essa experiência com Deus, ela é pessoal. Cada um tem que ter a sua. Isaac teve a dele, a ponto de orar e ser ouvido. Essa questão de passar o bastão é uma questão que quantas pessoas não conseguem fazer isso, quantos cristãos não conseguem transmitir. E a Bíblia é muito clara que você deve ensinar seu filho no caminho. Não é o caminho. Não é dar um mapa para ele e falar assim, segue aqui, ó, vai para lá. Seja cristão. Ele diz, ensina teu filho no caminho em que deve andar. Ou seja, você está no caminho e você está trazendo o seu filho junto. E você está ensinando ele. Isso vale para o seu filho natural, isso vale para o seu filho espiritual. Para aquele que você acompanha, para alguém que você discipula, para alguém que você cuida, para talvez alguém que você deu um JEP. Olha aqui, ó. Vem comigo e tem uma experiência com Deus. Eu também tive, você também tem que ter. Nesse momento, essa terra toda não estava conquistada, não estava inteiramente conquistada, Israel não estava totalmente conquistado. Então existiam lugares ali onde existiam os filisteus. E é o que a gente vai ver aqui, porque do Gênesis 26, 1 ao 5, Deus repete uma promessa para Isaac. A mesma promessa que tinha feito para Abraão. Então lembrando aqui, ó. Mas Isaac repete o mesmo erro de Abraão. Qual foi o erro que ele cometeu aqui? Do 6 ao 11. Viram que a mulher dele era muito formosa. Uma judia bonita. Não sei se era morena. Não tinha, acho que, corante de cabelo naquela época. E ficaram assim, uxa, vamos ver essa mulher aí. E ele, com medo de morrer, fez como o pai. Falou, essa aqui é minha irmãzinha. Essa aqui é minha irmãzinha. Aí Abimeleque olhou, falou, como que você faz esse tipo de gracinha com a sua irmãzinha? Tem coisa esquisita aí. Tem coisa esquisita aí. E aí, ele falou, não, realmente ela é minha esposa. Agora ele teve uma experiência com Deus. E ele
foi passando para os seus filhos. E Deus o abençoava, fruto de uma promessa que Deus tinha feito para Abraão. Já faz uns 2 ou 3 anos aqui, ou mais, que eu prego ou no primeiro culto do janeiro, ou no último de dezembro. Ou eu ou Paulo Frias, a gente reveza. E eu sempre leio esse versículo, Gênesis 26, 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo. E o Senhor o abençoou. Aí já não estava mais só a bênção de Abraão. Aí estava a bênção sobre Isaque. E essa bênção sobre Isaque fazia com que as coisas multiplicassem milagrosamente. O que é 100 por 1? O que é cêntuplo? É você plantar uma sementinha e aquilo crescer. E aquilo multiplicar a 100 por 1. Eu dei umas pesquisadas aí no site da Embrapa, se havia alguma semente que multiplicasse por isso. E eu não achei nenhuma. Não sei se os nossos amigos lá, que têm mais intimidade com isso, já pensou plantar um abacaxi lá, uma daquele negocinho, uma muda, e sair 100 abacaxis? Milagre. Então, essa multiplicação já foi um milagre, fruto da bênção na vida de Isaque. E a Bíblia diz que isso aconteceu em 1 ano. Existem frutas aí que você está comendo hoje, que foram plantadas bem mais do que 1 ano. Um palmito, eu não lembro quanto tempo, mas são anos. Se você compra aquele palmitinho da feira lá, aquilo foi plantado 10 anos atrás. Um abacaxi acho que é 1 ano, né? 2? 1,5. Ou seja, é natural você plantar e você colher, mas colher a 100 em 1 ano, isso é milagre. Isto é uma bênção. Ele fez o trabalho dele? Fez. O que ele fez? Ele plantou. Mas quem que dá esta bênção é Deus. Então você pode fazer tudo, meu irmão, se Deus não te abençoar, você plantou e vai dar 1 para 1, 1 para 3, 1 para 4. Existiu uma bênção sobre Isaque. E no versículo 13 diz assim: esqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Engraçado que ele não falou só que ele ficou riquíssimo. Ele disse também que ele prosperou. Então eu imagino que sejam coisas diferentes, prosperar e ficar riquíssimo. No versículo 14, e tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço. De modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Abraão tinha feito um acordo com Abimeleque em Gênesis 21, de paz. Como eu falei, a terra toda não estava conquistada. Então ele fez um acordo ali. Mas aí, já por causa da inveja, para o seu filho, os filisteus começaram a entulhar aqueles poços. E um poço, num deserto, é uma coisa importante. Água. Você precisa de água. Não sei qual a sua necessidade de água. Minha esposa, para vir dali até aqui, ela tem uma garrafa de água, porque senão pode passar sede dali até aqui. Anda com uma garrafinha. Eu já, se tiver uma garrafinha de Coca-Cola, dali até aqui, já estou bem. Mas você imagina no deserto a importância da água para você viver, para você cozinhar, para você alimentar o seu gado, para você regar, era tudo. E os filisteus, com inveja, falaram assim: nós vamos acabar com esse cara aí. E começou a entulhar. E Isaque começou a desentulhar. Engraçado que ele começou primeiro pelos poços do seu pai Abraão. Ele não menosprezou
aquilo que Abraão tinha feito. Ele começou desentulhando, tirando aquilo, tirando a sujeira, tirando o entulho, tirando a terra, tirando as pedras. Voltou, valorizou o que era o seu pai, o que o seu pai já tinha feito. Muitas vezes nós não valorizamos isso. Não valorizamos o que aqueles que tiveram antes da gente fizeram. Brandão aqui estava dando testemunho sobre o que a sua oferta, o que seu dízimo provocou na vida dele. Então ele está valorizando coisas que alguém que estava antes fez. O que você está fazendo, o que você está contribuindo, a oração que você tem feito, a música que você tem tocado, o abraço que você tem feito, o JEP que você tem dado, vai produzir frutos. Quanto? 100 por 1? Vai produzir fruto. Mas ele começou a desentulhar. Então ele começou a voltar lá para o antigo e começou a tirar. Quais são os entulhos que muitas vezes colocam ali na nossa vida? Entulho da religiosidade, o entulho do egoísmo, o entulho da incapacidade, de não poder fazer, de não conseguir fazer. Eu não consigo dar JEP, eu não consigo orar com alguém, eu não consigo ensinar alguém, eu não consigo. E você está entulhado, e a água está lá dentro, querendo sair, mas você não consegue desentulhar. As pessoas, as palavras que foram lançadas, muitas vezes você pega aquilo e aquilo te trava e a água para de jorrar. Alguém que te critica, fala, puxa, me criticaram porque eu estava fazendo isso, aquilo. E você para de fazer. Porque alguém disse, porque alguém não gostou, porque achou que talvez fosse fazer melhor. São entulhos. Entulho da falta de perdão. Coisas que nos limitam, porque a gente não consegue liberar. Não consegue liberar perdão, não consegue perdoar, e aquilo está travando. Tem água lá embaixo. Você não consegue beber, você não consegue dar para os seus animais, você não consegue regar sua planta, você não consegue sobreviver, você não consegue se alimentar. Entulhos que estão jogados. Está na hora de você tirar esses entulhos. Está na hora de você começar a falar, puxa, isso aqui está me atrapalhando. Isso aqui, hoje é dia de ceia. Hoje é dia que você pode tirar algum entulho aí. Coisas que talvez estão te atrapalhando ali. Falta de perdão, com certeza, é uma das coisas que mais nos atrapalham. Mágoa. Tristeza com alguém. Versículo 16 diz assim, Abimeleque disse a Isaque, aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso do que tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e acampando no vale de Gerar, lá habitou. Você imagina um vale no meio do deserto e ele foi para lá. Vale de Gerar. Normalmente, quando a Bíblia fala sobre vale, ela fala sobre dificuldades. Vale da sombra da morte. Dificuldade. Vale dos ossos secos. Ezequiel 37. Dificuldade. Lutas. Talvez você esteja passando pelo vale de Gerar. Com dificuldades, com lutas, já carregando o peso de não ter água, de ter que procurar água. E a gente, às vezes, como cristão, fica reclamando. Mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não olha para mim? Por que Deus não fala comigo? Está tudo seco, não tem água, só areia, só sol castigando. A Bíblia diz, no mundo tereis
aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem fala isso é Jesus. Espera aí, se Jesus está falando que eu vou ter aflição, a gente às vezes acha que o crente ou o cristão não tem doença, não vai à falência, não faz maus negócios, não perde dinheiro. Não é isso que a Bíblia diz. Não tem dificuldades com seus filhos, não tem dificuldade com a esposa, com o marido de relacionamento. Se nós acabamos de orar aqui, por causa das nossas dificuldades. Talvez o nosso vale, os nossos vales, aquilo que a gente tem passado. Mas a gente quer sair de Gerar e ir para Berseba, que é o último poço, sem parar em lugar nenhum. Se tiver uma ponte aérea direta aqui, ó, eu saio de Gerar e vou para Berseba. Não quero passar por nada, não quero passar por luta, não quero passar por dificuldade, mas é claro que nós não queremos. Quem é que quer? Fazer um apelo aqui. Quem quer ficar doente? Não queremos. Mas a realidade é que nós ficamos. E nós oramos. E a gente pergunta, por quê? Por que isso foi acontecer comigo? Provérbios 4, 23. Diz assim, guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida é o seu coração, que às vezes está entulhado, às vezes está fibrosado, está com uma insuficiência cardíaca e coronária, não está batendo direito, não está indo sangue para todo lado. E Deus quer fazer uma revolução. Não é só colocar uma ponte de safena, não. Deus quer trocar o nosso coração. A Bíblia diz que Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É o transplante de Deus. Vai tirar a nossa mesmice e vai fazer algo novo. Isaac começou então a desentulhar esses poços de Abraão, começa a trazer de volta a vida, e aí no versículo 18, Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. O primeiro poço, quando você começa, às vezes, a tirar as coisas do fundo, só contenda. Começa a ter problemas. Começa a ter briga. Puxa, mas eu fui atrás do meu pai para pedir perdão e ele não entendeu nada. Aí que piorou o negócio mesmo. Ele falou que eu era cristão e que agora não ia me considerar mais. Começam os problemas. Quando você não fala que é cristão e vai para a faculdade, você está ali, agente 007, anônimo, ninguém sabe. Se alguém falar assim, alguém é cristão aí? Não, aqui não tem crente não. Aí você fala, oh, eu. Assim, bem, começam os problemas. E eu lembro que na faculdade uma vez, estávamos numa rodinha, e um dos rapazes lá, porque hoje é uma coisa, e 35 anos atrás era outra, tá? Ser cristão 35 anos atrás, ou 40 anos atrás, era um pouquinho diferente. Então tinha aquele estereótipo de que a mulher não se depilava, vestidão, coque,
O homem, a Bíblia debaixo do braço, até para jogar bola, terno e gravata. Então, quando estava lá no meio da rodinha, os caras falaram assim, ô Nelson, você é crente, né? Tentando me colocar na parede ali. Eu falei, eu sou, porque você não é? Eu falei, eu não. Peraí, você crê em Deus? Creio. Então você é crente. Crente é aquele que crê. Aliás, a Bíblia diz que até o diabo crê. E treme. Então, começam as contendas. Talvez você chega lá para o seu sócio, para os seus funcionários ou para o seu patrão, ninguém sabe que você é cristão, ninguém fala nada. Mas se você marcar a posição, fala, olha, na hora do almoço, colocou a Bíblia lá, começou a ler, começam os problemas. Começaram os problemas aqui, para Isaac. E ele deixou, ele foi embora. Mas aquele que tem a promessa, sabe até que mesmo nessas condições adversas, essa promessa será cumprida. E tinha uma promessa na vida de Isaac. Mas ele tinha certeza de que alguma coisa ia mudar. Versículo 21. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. Sitna é briga, é inimizade, é acusação. E tem relação com o nome hebraico de Satanás, que é acusador. Então começa a acusação. Mas você é crente, como é que você... Peraí, como é que você faz isso? Então as pessoas ficam olhando assim. Tem a parede branca, se tiver uma pontinha lá de preta, todo mundo, oh, você faz isso? Porque você é cristão? E aí as pessoas começam a olhar, a ver. Numa dessas mesmas situações, a gente fazia carona, e nessa carona, eles sabiam que eu era cristão, e um dos rapazes lá que me deixava sempre em primeiro, falou assim, posso te deixar por último hoje? Tá bom. Deixou os outros dois e falou, sabe o que é? Queria pedir para você orar. Meus pais estão se separando, minha vida está complicada, eu não sei o que fazer. Quer dizer que na hora de tirar o sarro, ele está ali. Mas na hora de pedir oração, ele sabe para quem pedir. Ele não vai pedir oração para quem não tem a menor intimidade com Deus. Ele vai pedir oração para você. Ele vai olhar para você e falar assim, eu sei que eu tirei o sarro de você, que você não vê aquelas revistas, hoje nem tem revista mais, né? Que você não olha aquelas coisas pornográficas na internet, que você não... Mas eu tirei o sarro, mas será que você pode orar por mim? Será que você pode fazer uma oração lá na sua igreja? As pessoas vão começar a fazer isso. Você começa a desenterrar. Mas no primeiro momento, briga, contenda. Mas Isaac não queria brigar. Ele falou assim, vamos para o próximo. Depois de já ter cavado 2 vezes, você imagina que ele não estava sozinho. Tinha uma mulher falando na orelha dele, eu quero água. E água, nosso filhinho vai morrer de sede, e eu quero água. E os homens que estavam com ele, os funcionários, os servos, eu quero água, Isaac, cadê a água? Não é Isaac aqui, é outro Isaac. Eu quero água. Talvez ele tenha pensado, puxa, mas meu nome Isaac quer dizer alegria, alegre. E eu estou nessa luta aqui, briga, contenda, perseguição, acusação. Aí o próximo versículo diz, partiu dali. Partiu dali. Você está vendo que a coisa está complicada? Parte dali. Isaac sabia que a sua bênção não estava na terra. Ela estava na promessa. Na promessa que foi feita para o seu pai. Mas que ele tinha se apossado disso também. A bênção não está no seu emprego.
Ai, se eu perder esse emprego nessa multinacional aqui, o que vai acontecer? Eu já tenho 45 anos. E agora? Eu vou virar Uber. E quanta gente teve que virar Uber? Quanto engenheiro teve que virar Uber? Quanto bancário teve que virar Uber? Porque não tem. Agora, se a gente está preso naquilo ali, ó. Aí se eu perder esse emprego, e agora? O que vai acontecer comigo? Se eu perder esse poço, e agora? Onde eu vou arrumar outro? Se eu perder essa menina, mas nenhuma vai olhar para mim. E a gente coloca o valor nas coisas. E não naquilo que Deus falou. Não na promessa que Ele tem para você. A sua salvação não é o seu emprego bom. Sua salvação não é a sua conta no banco. Não é seu plano de saúde. Sua salvação é a promessa que Deus fez para você. 22. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por esse não contenderam, pelo que chamou Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Reobote significa lugares amplos, amplidão, amplitude. Agora sim, cheguei no lugar. Agora sim, aqui tem água à vontade. Aqui está bom. Aqui está legal. Já não estamos mais pedindo água. Lugar onde vou prosperar. Em Reobote, ele tinha tenda, ele tinha poço, ele tinha riqueza. Não está bom? Eu tenho tenda, tenho abrigo, tenho água, tenho dinheiro, tenho gado. Para que eu preciso sair daqui? Cheguei. Aí Deus falou para Isaac, mas não é aí que eu quero você. Não é aí. A gente acha que já, puxa, eu estou numa situação confortável, tranquila, já cheguei lá, já tenho meus milhões no banco. Pronto, cheguei. Aí Deus fala, não, mas eu não quero você aí. Quero que você saia. Sai de Reobote e vai para Berseba. Não sei se agora é que tem um mapinha aí ou não. Isaac pegou seu camelo automático e desceu. Em 1h e pouco, chegou em Berseba. 1h e alguns minutos aí. Não, ele ainda foi a pé mesmo. Ele tinha que ir para lá. Já tinha passado pelo vale de Gerar, que está um pouquinho para baixo aqui, na esquerda. Já tinha desentulhado o poço. Chegou em Reobote, achou que era lá. E Deus ainda mandou, sai de lá. Já temos 3 poços. Pode passar aí. A 23. Bom. Depois subiu dali a Berseba. Não, já foi demais. Depois subiu dali a Berseba. 23. 24. E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. 25. Isaac, pois, ali edificou um altar, e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Outro poço. Aí você já percebeu que já não é o mesmo poço de Abraão? Os 2 últimos eram poços que ele estava abrindo. Já era experiência dele. Já estava perseguindo o que Deus tinha para a vida dele. E às vezes o que Deus tem para o seu pai não é o que Deus tem para você. Às vezes o que Deus tem
para o seu discipulador, para o seu pastor, é um ministério e para você é outro. Ah, mas meu pastor é mestre, então também você é mestre? Não. De repente você é profecia. De repente você é cuidado, é pastoreamento, é cuidar das pessoas, é ir atrás. Ele estava na bênção de Abraão? Estava, mas ele agora já estava com seus próprios poços. E aí ele edificou um altar. Versículo 32. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que havia cavado, dizendo, temos achado água. E ele chamou o poço Seba, por isso é o nome da cidade de Berseba até o dia de hoje. Sabe o que quer dizer Seba? Berseba. Promessa. Juramento. Ele chegou no poço da promessa. Naquilo que realmente ele foi convocado por Deus para fazer. Saiu da dificuldade, quando chegou em Reobote, achava que estava bom. Estava legal. Estava com dinheiro. Estava com água. Mas o destino dele não era Reobote. A gente quer ficar em Reobote. Porque no vale nem pergunta, porque ninguém quer ficar. Você quer ficar no vale? Não. Quer ficar no vale da sombra da morte? Eu, pelo amor de Deus. Quer ficar no vale? Não, quero sair. Mas a saída não é Reobote. O destino final não é Reobote. A nossa vida tem estágios. Isaac passou por esses estágios. Depois do capítulo 27, 28, ele abençoa seus filhos. Tiveram seus problemas. Isaac teve seus problemas. Os seus filhos tiveram problemas. Mas no final, no Gênesis 35, eles se ajeitaram lá. Se acertaram. E ambos sepultaram o pai. Quando Isaac morre. Temos e passamos por lugares de contenda, de briga, de acusação, às vezes de prosperidade. Nenhum desses é o nosso destino final. Nenhum desses é o seu destino final. Seu destino é Berseba. É promessa. É o que Deus tem para você. Talvez promessas que Deus falou lá atrás e não se cumpriram. Falou, Deus, até agora não cumpriu. Ué, mas Deus falou com Ana que ela teria um filho. Quanto tempo demorou? Quantos anos demorou? Ah, mas Deus está muito demorado. Eu até falei isso na reunião de oração. A gente pega hoje um computador e liga, e se ficar 30 segundos, a gente já fala que é porcaria, joga isso fora. Porque a gente quer e acha que Deus também é assim, delivery. Fast food, fast bênção. Se Deus demorar demais, já complica. Quantas promessas Deus fez para você que ainda não se cumpriram, mas que vão se cumprir? Talvez ele tenha falado, sua casa toda será minha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai se cumprir. Você pode falar assim, mas ainda não se cumpriu, meu filho ainda não se converteu. Vai se converter. Deus tem os seus próprios caminhos. Você não chegou em Berseba ainda. Você não chegou no final da história. Você não chegou no poço da promessa. Você está caminhando. Está no vale. Queria chamar aqui o pessoal do louvor. Se eu não chorar e não cair a lente, não... Mas até me conformei que o Oscar Schmidt, vendo uma entrevista dele, o cara chora mais que eu. Incrível que pareça, mas é isso. Até ouvindo o hino, ele... Obrigado. Até ouvindo o hino nacional, ele chorava. Deus quer que você
Desentulhe seus poços aí. E eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse um pouquinho nisso. O que o diabo colocou aí na sua vida que impede essa água de jorrar? Talvez palavras que foram jogadas. Talvez situações. Talvez uma palavra negativa. Talvez uma doença que te limitou. Talvez uma falência. O que te impediu aí de chegar em Berseba ainda? O que está te atrapalhando dessa água jorrar? Porque a Bíblia diz que rios jorrarão do seu interior, do nosso interior. Se esse rio não está jorrando, o que está atrapalhando? O que está pegando? O que está ali obturando a entrada do canal, do poço? Esse é o momento de você jogar essas coisas fora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Vem, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Nós queremos estar sensíveis à Tua voz. Hoje é dia de sairmos, de limparmos, deixarmos a fonte fluir, deixarmos o rio de Deus fluir na nossa vida. Hoje é dia de tirar essas pedras, essa areia, essa contaminação desse poço. E nós queremos fazer isso, Senhor. Se você sente que alguma coisa ainda te trava, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E nós vamos orar juntos. Juntos. Em nome de Jesus. Falta de perdão. Lança ao Senhor um pecado que está na sua vida aí e que você está sendo sempre acusado. Sempre o diabo te acusa e você tem medo e vergonha de entrar na presença de Deus. Hoje é dia de você tirar isso da sua vida. Hoje é dia de você limpar a sua vida. Falar: Deus, eu quero um rio de água viva, fluindo no meu coração, fluindo no meu interior. Deus está aqui sempre com a mão estendida. Ele quer te abençoar. A Bíblia diz que Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em olhar para você e te ver de pé. Ele tem prazer de olhar para você e te ver quebrantado. Ele tem prazer de olhar para você e ver o livre acesso. Aquilo que você precisa tirar da sua vida, você pode entregar agora para Deus. Falar: Senhor, arranca isso da minha vida, Senhor. Arranca isso da minha vida, Senhor. Eu não quero estar limitado, Senhor. Eu não quero fechar a entrada do Teu poço, Senhor. Eu não quero que as promessas que foram feitas não sejam cumpridas, Senhor. Eu quero chegar em Berseba, Senhor. Eu quero chegar no poço da promessa. Eu quero chegar no poço do juramento, no poço onde o Senhor vai falar comigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar estas vidas, Senhor. Vidas, Senhor, que estão dizendo: eu quero ser limpo, eu quero ser livre, eu quero jorrar do meu interior, eu quero fluir na Tua presença com liberdade. Eu quero estar livre na Tua presença para Te amar, para Te louvar, para abençoar vidas. Eu quero estar livre, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor chamou para sermos livres. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Se você for libertado por Jesus, você será verdadeiramente livre. A liberdade não está nas drogas, no álcool,
em fazer a sua vontade. A liberdade está em servir a Deus. Nós queremos abençoar essas vidas, Senhor. Dizer que elas são livres, 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 para estarem na Tua presença, para ceiarem nessa noite, para estarem juntas em comunhão, para receber vida, para receber o pão. Nós queremos declarar isso sobre cada um desses, Senhor, sobre cada um desses. E talvez você também esteja passando por vales, por lutas, por tribulações, e talvez não esteja entendendo nada do que está acontecendo. Eu também queria orar por você, queria que você ficasse em pé, porque o vale não é o lugar que Deus tem para você. Você pode passar pelo vale, mas lá não é o seu destino final. Lá não é o seu destino final. A luta não é o seu destino final. O seu destino final é ser parecido com Jesus, é estar em intimidade com o Pai, é ter essa liberdade de chegar na presença de Deus. Então nós queremos orar também por você. Se nós queremos abençoar essas vidas, Senhor, que estão passando por lutas, por tribulações, talvez pelo vale da sombra da morte, talvez pelo vale de ossos secos, talvez nós estejamos vendo nada, mas o Senhor tem algo melhor para nós, Senhor. Nós queremos abençoar. Nós estamos nesse lugar de passagem. Esse não é nosso destino. O Senhor tem algo novo. As tuas promessas serão cumpridas. E é nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Nós abençoamos essas vidas. Que elas tenham força, Senhor, para passar por essas lutas. Que elas tenham fé para crer que o Senhor não os abandonou. Que elas sejam, Senhor, levadas por Ti, Senhor. Nós abençoamos cada um aqui, cada família, cada promessa que o Senhor fez. Nós continuamos crendo, Senhor. Continuamos crendo que nossos filhos serão libertos do vício, Senhor. Continuamos crendo que nossa esposa, nosso marido estarão aqui se ajoelhando na Tua presença. Continuamos crendo que a nossa casa servirá ao Senhor. Continuamos crendo que aquilo que o Senhor prometeu, que levantaria, que levaria para tocar nações, o Senhor vai cumprir. Nós continuamos crendo que aquilo que o Senhor falou, que seríamos mestres, que ensinaríamos pessoas, mas nós não vemos nada. Continuamos crendo que o Senhor vai fazer e levantar líderes, pastores, profetas, apóstolos, pessoas comprometidas com o Teu reino. Nós abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.